Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhes disse: homem fraco na fé, por que? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, passando por todos estes meses, meditando no tempo comum a palavra de Deus, e particularmente hoje, quando nós somos alimentados por Deus, e nós vimos isso na semana passada, eu não sei se vocês acompanharam a liturgia, mas na semana passada, o texto bíblico que nos era apresentado, ele nos trazia, que é continuação, este texto é continuação daquele, nos trazia a multiplicação dos pães. E lá, neste retiro que nós estamos fazendo, no tempo comum, nós vimos que o verdadeiro alimento que sacia a nossa fome é Deus. E só Deus pode verdadeiramente nos alimentar. Porque nós, homens, não podemos nos alimentar ninguém com os nossos sentimentos, com as nossas paixões. Triste o homem que coloca sua confiança no outro homem como sinal e como talvez âncora da nossa vida. Ninguém neste mundo, a não ser Deus, pode preencher o vazio e a fome que só Deus sacia. E nós vimos que aquele que alimenta a humanidade é o próprio Deus. Por isso os 5 pães e 2 peixes, que representa a totalidade, representa a perfeição de Deus, aquele que é o nosso alimento. Hoje, este grande povo alimentado e os discípulos maravilhados diante de Jesus são chamados a ir para a outra margem. Enquanto o Senhor, na liturgia de hoje, nos chama a permanecer na sua presença. E de que modo nós podemos permanecer na presença de Deus? Subindo a montanha, subindo o monte. E subir o monte, para nós que somos devotos da Virgem do Monte Serra, nós sabemos que é um convite feito todos os dias. A montanha aqui não é um lugar geográfico. A montanha aqui é estarmos na presença de Deus.
É triste, porque muitas vezes nós queremos levar a coisa ao pé da letra de tal modo que não permitimos que verdadeiramente degustemos daquilo que Deus realiza em nossa vida. Ele é o monte. E a Virgem nos atrai a este monte que é o seu filho. E nos convida a sentar neste monte. Só que entendamos algumas coisas. Quando nós vamos ao monte, à presença de Deus, isso não significa que tenhamos tribulação. Por exemplo, o profeta Elias. O profeta Elias tinha uma grande missão de anunciar o povo de Israel e denunciar seus crimes e anunciar a glória de Deus e a necessidade da conversão do povo de Deus, a começar pelos seus líderes, a começar pelos sacerdotes, a começar por aqueles que estavam na frente do povo. Mas o que aconteceu com Elias? Elias, cheio de Deus e da presença de Deus, talvez se fosse na nossa ideia de Deus, nós pensaríamos que Elias seria colocado num trono, seria revestido de glória e poder, e todos ficariam maravilhados porque Deus está nos corrigindo. Mas não foi assim. Elias foi perseguido. Elias correu risco de morrer. E hoje o que é que o Senhor fala com Elias? Vai e sobe ao monte. A palavra dada a Elias é: sai e permanece sobre o monte, diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. O Senhor passa. E é isso que eu quero que a gente entenda hoje, neste caminho que nós estamos fazendo. O Deus que nos alimenta é o mesmo Deus que permanece conosco diante da tribulação que nós vivemos. É o Deus que não nos abandona, ainda quando nós não o vemos. E o que aconteceu hoje com Elias? Primeiro, Elias diz o texto que Elias foi ao monte nesta certeza de que o Senhor ia passar. Mas o que era? Primeiro, veio um vento impetuoso que vinha sobre a montanha derrubando tudo e arrastando tudo. Mas o Senhor não estava no vento. Depois veio o terremoto, depois veio o fogo. Entendamos aqui, minha gente. Aqui, muito mais do que elementos da natureza, o autor bíblico quer nos falar que toda esta agonia, tudo aquilo que Elias estava vivendo e toda a tensão diante da perseguição, não tirou de Elias a grandeza do poder misericordioso de Deus, que o pediu para permanecer naquele monte, isto é, para permanecer firme diante da presença de Deus. Se nós formos para o Evangelho de hoje, o que é que o Senhor faz com seus discípulos? Não é diferente da situação que está acontecendo com Elias. O Senhor manda os discípulos passar, atravessar o mar, peguem a barca e vão para a outra margem. Nós já também vimos que falar do mar aqui, nós estamos falando do norte. Isso vocês já estão cansados de ouvir. Mas também, hoje, os discípulos, eles só não atravessam a morte, como também eles são provados. Provados aqui as dificuldades e as tribulações que começam a aparecer no ministério de Jesus. Enquanto os discípulos navegam no mar da morte, Jesus ele sobe a montanha. Eu não sei se vocês observaram, mas ao despedir a multidão, Jesus ele vai orar no monte a sós. E ali ele fala com o Pai. E vem a noite. E é bom a gente prestar atenção em alguns detalhes bíblicos. A noite, o declinar e a noite aqui representa as trevas, representa a escuridão. A
a tribulação. E quando escurece, o que é que acontece com os discípulos que estão já no meio do mar? Começam a vir uma grande tempestade. E não é diferente na nossa vida. Quantas vezes nós estamos alimentados, somos saciados por Deus, estamos cheios de Deus, mas de repente nós nos deparamos com uma tribulação e com uma escuridão. Nós nos deparamos com tantas coisas que tentam tirar de nós a visão de Deus, que nos quer fazer desistir. Quantas vezes a gente quer ir para frente, mas parece que tem uma força que nos empurra para trás e nos impede de chegarmos à presença de Deus, e muitas vezes nos perguntamos: Senhor, na onde o Senhor está? O Senhor me deu a certeza, eu me alimentei, Senhor, de Ti, eu senti a Tua presença. E o pior, quando conseguimos entrar num momento de razão e fé, nós desacreditamos e começamos a dizer: é Deus mesmo? És um fantasma. Estão lembrados dos discípulos? Eis um fantasma. E começaram a gritar, mas gritar não de alegria, porque o Senhor estava vindo, mas de medo. Quantas vezes, diante da tribulação da nossa vida, nós começamos a desconfiar de Deus? Mas o quanto este Deus, que desce a montanha e vem ao nosso encontro, que ouve o nosso clamor, diz: não tenhas medo, sou eu. Eu sou Deus da sua vida. Eu sou Deus da sua casa. Eu sou Deus da situação, meu filho, que você vive. Não tenhas medo. Esta é a palavra de Deus hoje para nós. De toda esta tribulação que nós estamos vivendo, do Covid-19, diante de tantas outras tribulações e dificuldades que a cada dia nós vivemos, o Senhor continua em meio ao mar contrário, que parece que nada, e essas coisas não vão acabar, e que parece que nós somos o próximo. O Senhor continua dizendo: não tenhas medo. E aí vem Pedro. Pedro, ele diz: é o Senhor mesmo? Se é o Senhor, deixa-me aí. E o que o Senhor diz? Vem. Pedro, aqui, demonstra um poder que Deus nos dá diante da morte. O poder que nós temos de caminhar sobre a morte, de caminharmos sobre os problemas, de encontrarmos soluções em meio aos problemas. Deus nos dá essa certeza, dizendo: vem. E Pedro vai. E Pedro pisa na água. E o texto bíblico de hoje diz claramente que Pedro caminha sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. E aqui, amados, em meio às dificuldades que nós vivemos, nós precisamos entender isso. Se nós não estivermos com os nossos olhos fitos no Senhor, nós afundaremos. Mas qual o problema? Nós temos um outro problema aqui. O problema da magia e da idolatria. Muitas vezes, nós queremos acreditar em Deus de um modo mágico. De que modo? Padre, reze por mim. E você acredita que chegando em casa, as suas contas estão pagas. Se alguém falar isso, é mentira. A gente pensa: Padre, ore por mim porque eu estou doente e eu vou ficar curado. E você vai, faz exame, e quando recebe, a enfermidade continua lá. O nosso maior problema é esse. Porque o que é que nós precisamos primeiro entender aqui na nossa vida? É que Deus tem o poder de transformar
sabedoria e Ele dará sabedoria. Ele talvez te mostrará um bom médico, especialista naquela área, assim também como Ele pode curar a sua vida. Mas nós precisamos começar a sair da idolatria. Porque muitas vezes nós queremos uma fórmula mágica. E achamos, porque muitas vezes descemos do barco, estamos caminhando sobre a morte, nós achamos que as ondas devem parar, a tribulação deve parar, para que eu passe por mar calmamente. E o Senhor me acolhe e me abraça. Não! O Senhor nos dá autoridade de caminhar sobre as situações da vida que nós estamos vivendo, mas também Ele nos dá a capacidade de nós mesmos, em meio aos mares, em meio aos problemas, continuarmos com os olhos fixos diante dEle, na presença dEle, diante do monte, adorando e passando, e organizando, e enfrentando os problemas. É isso que o Senhor faz conosco. E é isso que Ele quer fazer a todo instante conosco. Mas o que aconteceu com Pedro? Aconteceu aquilo que acontece muitas vezes conosco. Pedro percebeu que ele estava caminhando sobre as águas, mas o vento continuava agitando, as ondas continuavam batendo. E Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Aí você olha para o seu marido, muda, continua cachaceiro. Você olha que a sua esposa continua criminosa e consumista. Aí você olha que o seu filho continua na droga. Aí você olha para o seu trabalho e você foi estar desempregado e não consegue um emprego. E aí o que você faz? Em vez de ir à luta, em vez de rezar, em vez de conversar com o seu filho, com sua esposa, com o seu esposo, o que é que você faz? Você diz: Padre, eu deixo de mão tudo isso. Padre, eu vou desistir. Padre, não dá mais. Não, meu filho, nós somos chamados aqui a ir ao encontro daquele que pode nos socorrer. E quem pode nos socorrer? Jesus. Olha, Pedro disse em todas as missas que celebrei durante esse dia, Cristo jovem já cabe ouvindo, acho que o Chico André está estourando quando eu falo isso. Pedro, minha gente, Pedro é pescador desde menino. Pedro sabia nadar. Pedro estava a poucos metros do barco. Pedro poderia muito bem dizer: ué, estou afundando, vou voltar para a barca nadando. Mas foi isso que ele fez? Não. O que foi que Pedro disse? Ajude o Pablo. Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Pedro foi humilde bastante para entender que sozinho ele não conseguiria vencer o mar da morte. E é isso que também nós precisamos entender. Que se nós continuarmos sozinhos, fechados em nós mesmos, não aprendermos a pedir socorro, a pedir a Deus, mas também a pedir aos nossos irmãos ajuda, nós morreremos. Nós morreremos. E aí, amados, entendam que o Senhor imediatamente pega Pedro na mão e conduz Pedro à barca. E ali os ventos cessam. E ali eles conseguem, os ventos contrários começam a vir em favor dos discípulos e eles conseguem chegar à margem. Mas por que eles conseguiram? Porque hoje Elias encontrou o Senhor na brisa suave, porque ele permaneceu na montanha, porque ele permaneceu em Deus mediante a tribulação. Eu sei que eu já me excedi e foi em todas as missas. No entanto, hoje é um dia muito mais que especial. Não por conta de uma questão capitalista, porque nós sabemos que este dia é um dia cujo comércio festeja, porque
é dia de circulação de capital. É presente do papai. Até está chovendo, No entanto, nós devemos saber que o maior presente que o pai ele merece é o presente do seu filho. É todos os dias o presente do seu filho enquanto presença, não enquanto presente. Não tem maior presente para um pai do que olhar para o seu filho e ver que, apesar de tudo, ele tentou ser o melhor pai. Mas qual o grande problema, muitas vezes? O grande problema que nós temos, enquanto pessoas, é aquilo que na semana passada nós ouvimos. Ninguém pode saciar a nossa fome a não ser Deus. E quantas vezes nós somos frustrados quando nós falamos de Pai? Mas também quantos de nós somos felizes quando falamos de Pai? Porque ter um Pai é uma dádiva, é uma graça. E todos nós temos. Porque senão não estaremos aqui. O fato de saber que estamos aqui e somos quem somos, já é um motivo de dizermos ao nosso Pai: obrigado, meu Pai. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque o Senhor se abriu a vida. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e continua fazendo em meu favor. Mas, amados, entendamos que os nossos pais são heróis, não é porque eles não falharam. Os nossos pais são heróis, não é por conta da perfeição, porque eles foram os pais que eu sonhei, mas eles são nossos heróis, porque no seu limite, eles foram a melhor versão de pai que eles podiam ser. Sim. Porque, principalmente para nós que somos nordestinos, a figura paterna é uma figura meio macabra às vezes. Porque é uma figura marcada pelo quê? Por aquele homem que deve trabalhar, nutrir a família, a casa e só isso. Se tem comida em casa, tá bom. Só que esse conceito, e é isso que a gente precisa entender. Os nossos conceitos de hoje, de pai, de paternidade, de família, é algo que é próprio do nosso tempo. Hoje nós vivemos em um mundo globalizado. E nós temos a verdadeira figura de um pai. O pai que é paterno, o pai que é carinhoso, o pai que cuida, o pai que está próximo. Mas muitas vezes, os nossos pais, eles não tiveram isso. E a gente precisa ter muito cuidado, porque nós não podemos cobrar das pessoas aquilo que elas não tiveram. E talvez o seu pai tentou ser o melhor que ele podia ser. Talvez para você, ele não foi. Mas ele tentou ser. E este tentar ser já deve ser visto por nós com um sentimento de muita gratidão. Porque a gente olha para muitas situações de pais que bebem, que machucam suas esposas, pais que muitas vezes são ignorantes, pais que muitas vezes vivem uma vida dupla e infiel, pais que muitas vezes é rude, não conseguem conversar com seus filhos. Mas nós vemos também pais que são abertos, estão próximos, conseguem, mesmo que tenha passado por situações como essa, mas tiveram na consciência, tiveram a oportunidade de refletir sobre a vida e entender que ele podia dar um pouco mais, melhorar um pouco mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos aqui
olhando para os nossos pais, entender que eu posso também, enquanto filho, mas também enquanto pai, ser o melhor pai que eu possa ser, mesmo sabendo que para os meus filhos, isto é, para os meus paroquianos, você que é pai para os seus filhos, continuará sendo um pai falido. Por quê? Primeiro porque nós filhos somos egoístas. Não temos que ser mais egoísta do que filho. O filho, desde que nasce, pensa que é o centro do universo. O filho quer tudo para si. O pai dá a vida, mas o filho acha que sempre o pai não fez nada, que é mais do que a sua obrigação. É com o pai e com a mãe. Mas só entende isso quem é pai. Só entende isso quem é mãe. E o pai luta, e o pai tenta, e o pai faz. Mas muitas vezes nós não sabemos de que modo os nossos pais foram criados. Eu dizia uma coisa, e repito para vocês. Entender pai é difícil. Eu falo pelo meio. Compreender o meu pai foi um processo de cura interior. Mas por quê? O meu pai é um homem ruim? Não. Mas o conceito de pai, o conceito que meu pai teve de pai, é a melhor versão do meu avô. Porque o meu avô, ele era assim. Meu pai começou a trabalhar de pequenininho, pequeno, segundo ele. E o meu tio também com o filho. E o meu pai, se quebrasse um copo, levava um piso. Porque meu avô era dono de bar, e meu pai também. E tinha que trabalhar. Não quer ir, mas vai trabalhar. E tinha que trabalhar mesmo desde pequeno. E com o meu avô, que era ignorância em pessoa, mas era a versão de homem, porque o homem precisava ser rude, precisava ser cabra macho, precisava ser ignorante, tinha que ser desse jeito. O meu avô já foi a expressão mais acertada do meu bisavô. Se o meu avô era daquele jeito, você imagina o meu bisavô. Mas o que eu entendi enquanto filho? Que mesmo muitas vezes não entendendo algumas coisas, algumas situações, algumas manifestações psíquicas inconscientes do meu pai, ele deu aquilo que ele podia. Ele fez aquilo que ele podia. Ele achava que a obrigação dele era suprir aquilo que era necessário e pronto. E aí, amados, a gente começa a olhar o quanto meu pai foi muito mais próximo, o quanto ele evoluiu diante de tantas situações que ele poderia talvez reproduzir como um filho revoltado. Mas o meu pai odiava o pai dele? Não. Até hoje, se você perguntar, ele vai dizer, não, Buia, meu pai era isso, e começa a exaltação. Por quê? Pela consciência de filho, de pai, que ele soube que teve, e de exemplo de pai que ele teve, e de exemplo de pai também que eu tive, diante de muitas situações e de muitas posturas que hoje eu tenho, também eu agradeço ao meu pai. Mas qual o nosso problema? É que nós somos egoístas. E de onde parte o nosso egoísmo aqui? O nosso egoísmo parte do fato de agirmos como uma criança sempre do universo. Queremos que o outro seja do jeito que eu sou. Que todos me vejam, porque eu estou ferido. Mas eu não entendo que eu também firo as pessoas. Ah, mas eu não consigo dar perdão, Padre. Mas lembre, se você não consegue perdoar, porque você também não se perdoou ainda. Eu não estou dizendo aqui que o modo com que muitas
que é errado, é errado. Mas o que nós precisamos ver aqui é o que nós acolhemos de bom. Porque alguns de nós vivemos numa sociedade ferida, não conhecemos os nossos pais, mas nós temos um Deus que é Pai, assim como falamos na oração da coleta de hoje, e vimos que Deus cuida de nós, que o Senhor cuida, e que o Senhor coloca talvez muitas outras figuras paternas na nossa vida, talvez um avô pai, um tio pai, pessoas que assumem a paternidade ou uma mãe pai. Quantas mães que valem mais do que tantos pais, que é mãe e pai, e sustenta e carrega nos ombros a sua família. O que é que nós precisamos aprender diante disso tudo, amados? A dizer, Senhor, obrigado pelo meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por este grande dom, por esta grande dádiva, por Ele ter sido a melhor pessoa e o melhor que Ele podia ser na minha vida, e por Ele ter feito tudo o que Ele podia fazer. Ainda que inconscientemente Ele não entendesse isso. E é por isso que nós vamos cantar. Mas esta canção ela não reproduz todas as famílias. Talvez muitos de nós não vivemos isso. Essa ideia do pai que vem e chega do trabalho, do pai cansado, ouve seus filhos. Mas nós tivemos o melhor pai que nós podíamos ter. E que possamos dizer hoje a Deus. E que possamos dizer amanhã a Deus, Senhor, muito obrigado pelo meu pai. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de tudo, apesar de todas as coisas, o Senhor escolheu para mim o melhor que a humanidade podia ter, para que eu fosse quem eu sou. Se você puder fechar os seus olhos, durante o momento que nós cantarmos esta canção do Padre Zezinho, que possamos visualizar a nossa casa, visualizar a nossa família, que possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez em nosso favor, pelos pais, pelas figuras paternas que passaram pela nossa vida, pelo cuidado de Deus que nunca